o pedido, já havia sido feito um aditamento, onde se colocava as pedaladas de 2015. Havia saído uma matéria que falava das pedaladas de 2015, e a senhora Janaína Pascoal e o professor Miguel Reale e a Bicudo pediram um aditamento àquele pedido original. Como foi antes da apreciação dele, ele aceitou. Na análise que ele faz da denúncia, ele exclui tudo. Praticamente toda a denúncia primeira foi excluída. Ele só aceitou o aditamento, que eram os fatos relativos a 2015. Tá? E até tem um paradoxo nessa aceitação, se me permite, senador. Se vocês verem o despacho, ele chega a dizer o seguinte, que em 2014 ele rejeita, dentre outras coisas, porque não teve julgamento das contas. Mas, posteriormente, nesse mesmo despacho, ele aceita 2015 sem julgamento de contas, sem parecer inicial, inclusive, do Tribunal de Contas da União. Muito bem. Pelo regimento da Câmara, né, expressamente, se estabelece que, rejeitada a denúncia, qualquer parlamentar pode recorrer ao plenário. Isso está no regimento da Câmara. Né? E ninguém recorreu. Quando ninguém recorreu disso, ficou claro que as outras denúncias foram rejeitadas, sem possibilidade de revisão desse fato. Então houve aquilo que nós chamamos de preclusão. Ou seja, ficou precluso o objeto apenas para esses dois fatos. Isto vem, tramita, a defesa só se referiu a esses dois fatos, tentou se colocar várias coisas. O relatório, inclusive, do relator, ele fala, olha, eu sou para evitar nulidades, vou falar desses dois fatos, mas no fundo ele fala de várias coisas. Então uma das questões que nós, inclusive, levantamos de problema do relatório. E aí, então, vem a decisão do plenário da Câmara. Quando tem a decisão do plenário, o plenário da Câmara vota o relatório. É isso que ele vota o relatório. Naquele momento, nós tínhamos impetrado o mandado de segurança, levantando várias nulidades, onde só 2 ministros concordaram com as nulidades, os outros não concordaram, portanto não houve liminar. Mas houve uma opinião unânime dentre aqueles que estavam discutindo, a partir de uma questão de ordem que eu levantei da tribuna do Supremo, sobre quais eram os fatos que deveriam ser apreciados. E aí registrou-se na ata do Supremo Tribunal Federal que são apenas esses dois fatos. Então, ali, a meu juízo, ficou absolutamente sacramentado que são apenas as questões relativas ao decreto e também relativa ao Plano Safra 2015, o único objeto que a Câmara decide, e é o que vem para o Senado. Porque como a Câmara tem que autorizar o Senado a apreciar a matéria, aquilo que ele autoriza o Senado a fazer é aquilo que o plenário decidiu, que são só os dois fatos, de acordo com a circunscrição do objeto da denúncia, da ausência do recurso e, afinal, pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, esse processo de impeachment diz respeito a esses dois fatos em 2015. Nada mais. Claro? Até porque, se me permite, senador, isso é uma decorrência não só do regimento da Câmara, mas do princípio do contraditório da ampla defesa, que está consagrado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O princípio do contraditório da ampla defesa, ele exige que aquele que vai fazer a defesa saiba qual é a acusação. Ele não pode, um processo não pode ser uma roleta russa de fatos absolutamente disseminados e que você não sabe qual é a acusação que eu tenho que me defender. O fato tem que ser determinado e eu tenho que saber exatamente o que eu estou sendo acusado. Claro, por isso que um dos pontos que o Código de Processo Penal faz das denúncias é que ela tem que individualizar o fato. A denúncia tem que individualizar o fato. Claro? Porque senão você não tem condições de fazer o exercício do amplo direito de defesa. Uma denúncia que não defina o fato, o ato que está a se referir, é uma denúncia inepta. E por isso que nós estamos dizendo que é inepta essa denúncia no que diz respeito às pedaladas. Eu não estou arguindo isso em relação aos decretos, estou arguindo em relação às pedaladas. Por quê? Porque a denúncia, da forma como ela foi recebida pelo presidente da Câmara, não diz qual é o ato da prisão da República. Inclusive, comete um paradoxo, né? Que não se faz em direito penal, em processo penal, até onde sei. Ou seja, ele diz, é ato comissivo, ou seja, foi um ato, e o ato foi ela conversar diariamente com o secretário do Tesouro. Claro que é uma coisa completamente fora de esquadro. Mas aí complementa e fala, mas se não for esse, é a omissão. Ora, essa alternatividade de pedido numa denúncia, inclusive se é omissivo, se é comissivo, é inaceitável dentro da visão de vários penalistas. Então tudo isso está sendo invocado na nossa defesa, mas nós não temos a menor dúvida porque o objeto que foi autorizado pela Câmara e, portanto, aquilo que deve ser decidido pela Câmara quanto à denúncia